Oi, turma, falando um pouco hoje sobre funções orgânicas, dando continuidade à nossa aula, falando sobre ácidos carboxílicos. Tá? Então, na molécula orgânica, os ácidos carboxílicos eles são caracterizados pela presença do grupo funcional carbox ou carboxila. Tá? Esse grupo funcional carboxila ele é formado pelas unidades que têm uma porção hidroxila e essa hidroxila está ligada ao carbono da carbonila, tá? Então, esse grupo funcional como um todo, nós temos a presença do grupo funcional carbox ou carboxila, tá? Também chamado. E isso na estrutura orgânica, nós temos os ácidos carboxílicos, tá? Se você observar na sua nomenclatura, esses ácidos carboxílicos, como o próprio nome já diz, ele é um ácido. O que seria um ácido? Ele facilmente doa próton, doa H+. Então, quando essa molécula, né, esses compostos orgânicos, eles estão em água, por exemplo, ele tem a capacidade de doar H+ para a água. Eles são ácidos fracos, quando em comparação os ácidos inorgânicos, como por exemplo ácido sulfúrico, ácido nítrico, né, ácido clorídrico, que são ácidos extremamente fortes. Então, esses ácidos em moléculas orgânicas, eles são ácidos fracos, tá? Mas eles são ácidos, então ele libera aqui o H+. Ligado ao carbono da carbonila, nós temos aqui ó, um grupamento, né? que são os alquilos, né, os alquilas, tá? Esse R quer dizer que eu tenho ligado a ele um grupo alquilo. Esse grupo alquilo ele caracteriza pela presença de hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, hidrocarbonetos que não são aromáticos, tá? Esse R também pode ser um grupo aril ou um grupo arila, tá? Arila quer dizer que esse R ele é um carbono, ele é um hidrocarboneto aromático, tá? Então aqui quer dizer que é aromático, tá? Enquanto que ele não é aromático, beleza? Então, os ácidos carboxílicos ele tem essa carinha aqui, ó, carbonila e hidroxila. Lembrando que a carbonila é um carbono, ligação dupla, oxigênio. Tudo certo? A partir dos ácidos carboxílicos, nós temos alguns derivados de ácidos carboxílicos. Né? Por que derivados? Porque na parte da hidroxila, eu tenho a retirada dessa hidroxila e substituindo por outros átomos ou por outros grupos de átomos, tá? Ou por outros grupamentos que a gente vai ver aqui na frente, tá bom? Então aqui são alguns exemplos de derivados de ácidos carboxílicos. Se vocês observarem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 derivados do ácido carboxílico, né? Então, se você observar, eu tenho na sua parte onde tem a hidroxila, a substituição da hidroxila por outros átomos, outros grupamentos, tá bom? E à medida que a gente vai tendo essa mudança de grupamento, nós vamos ter a mudança do grupo funcional. Consequentemente, nós vamos ter mudanças dos derivados, né, desses ácidos carboxílicos. Então, por exemplo, né, nós temos aqui, a partir do ácido carboxílico, a mudança da hidroxila por um derivado de halogênio, por um aleto, nós temos o que nós chamamos de aletos de acila, tá bom? Aletos de acila. Acila, só para vocês saberem, é toda essa parte aqui dos derivados de ácido carboxílico, né? Porque nós chamamos isso de grupamento, ou seja, essa aqui é uma parte do grupamento acila. Se você observar bem, o grupamento acila ele engloba
o R que está presente ali. Então, nós temos o grupamento acila e ligado a esse acila, nós temos a presença de um haleto. Lembrando que o haleto pode ser o cloro, bromo, iodo e o flúor. Beleza? Então, aqui nós temos alguns exemplos, onde nós temos a carbonila, né, e ligada à carbonila, nós temos o haleto. Tá bom? Aqui, ó. Acila é isso aqui tudo. Tá? E ligado à acila, nós temos a presença do haleto. Então, estamos derivados de haleto de acila. Essas moléculas orgânicas, né, esses haletos de acila, eles são muito importantes no processo de síntese de substâncias orgânicas. Tá? Então, ele é extremamente importante e usual em síntese e preparação de molécula orgânica. Um outro exemplo, nós vamos ver bastante no nosso curso, são os ésteres. Né? O que caracteriza o éster? O éster, você tem a porção, né, da carbonila e você tem ligado a essa carbonila um grupamento que nós chamamos de alcox. Tá? O que seria o alcox? Como o próprio nome já diz, ele é um derivado do álcool. É como se fosse isso daqui, ó. Então, a gente tem a retirada desse hidrogênio, né? E você tem a junção dessa parte da molécula com o grupo carbonila. Tá? Então, quando você tem essa característica, carbono da carbonila ligada a um oxigênio ligado aqui a um outro carbono, nós temos a presença de um éster. Então, seria mais ou menos um exemplo, isso daqui, ó, um R, oxigênio, e aqui eu posso colocar, por exemplo, um carbono, um CH3, né? Nós chamamos de metila. Então, nós temos a presença aqui de um éster, tá? Oxigênio, então a porção, um grupamento alcox ligado a carbonila, tá? Esses ésteres, né, a gente observa esses grupos funcionais em membranas, né, membranas celulares, que ele forma aquela bicamada, uma parte apolar e uma parte polar. Então, a junção da parte apolar com a parte polar, ele é formada por uma função éster. Né? Olha aqui, ó, eu tenho a porção, a carbonila, oxigênio e o carbono, que é a função alcox. Então, você tem essa parte da molécula e essa parte da molécula você tem em sua estrutura uma estrutura de extremidade polar, tá? Enquanto a outra não é polar, tá bom? O éster, né, ele pode ser de cadeia aberta, como nós vimos lá, mas também pode ser de cadeia fechada. O que caracteriza um éster? Lembrando, olha só, carbono, carbonila, oxigênio e carbono, né? Um alcox. Só que vocês observam que ele está fechado. Então aqui nós temos um éster cíclico. Todo éster cíclico nós chamamos de lactona. Então a gente vai ver lá nos grupos de origem natural algumas moléculas extremamente complexas, né? E um desses grupos, né, que são as lactonas, né? Por exemplo, que é a eritromicina, que é um antibacteriano extremamente importante, você tem ele aqui a formação de um éster, um grupo funcional éster. Tá? Com outros grupos funcionais, álcoois, você tem cetona, né? Amina, né? Você tem aqui éter, mas aqui você tem a presença de um éster. E esse éster ele é um éster cíclico. Se vocês observarem bem, ó, ele é um éster cíclico, que está dentro de um ciclo. Olha só que interessante, dentro de um ciclo. Se ele está dentro de um ciclo, nós chamamos de lactona. Ok? Outro derivado de ácido carboxílico são os sais de ácidos carboxílicos, né? São derivados que eles são formados a partir de uma reação ácido-base.
Então, quando você pega esse sal, esse ácido, né, ácido carboxílico, que reage com uma base, por exemplo, NaOH, eu tenho aqui uma reação ácido-base. E como produto dessa reação ácido-base, nós temos aqui a presença de um sal. Então, ele é um sal de ácidos carboxílicos. E esse sal ele tem carga. Tá? É um dos poucos momentos em que uma substância orgânica ele tem uma ligação iônica. Carga negativa e carga positiva. E esse M aqui é justamente esse metal. Tá? E esses metais, para formar esse tipo de sal, eles são metais que estão lá na família 1A, 2A e alguns metais de transição também. Tá bom? Então, é muito fácil identificar um sal de ácido carboxílico. Eu tenho a carbonila, oxigênio e ligado a ele eu tenho um metal. Tá? E outra coisa que vai identificar é justamente a presença de cargas na sua estrutura. Então, aqui nós temos um exemplo na qual nós chamamos de reação de saponificação, que é justamente a formação de sabões e detergentes. Se você observar essa estrutura, olha só, você identificou a carbonila, você tem ligado a essa carbonila um oxigênio, e ligado ao oxigênio nós temos o quê? Um carbono. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um éster. Né? Esse éster ele sofre o que nós chamamos de uma hidrólise básica, tá? Uma quebra. Então, ele quebra tudo aqui é quebrado. Ó. Tudo aqui ele é quebrado. Quando ele é quebrado, né, você tem a liberação do glicerol, que é essa parte da molécula aqui, e depois tem liberado o sal de ácido carboxílico, que nesse caso aqui é o sal de estearato de sódio, que é um hidrocarboneto, se vocês observarem, ó, são 17 carbonos, mais a carbonila, oxigênio e Na, que é um metal. Então, aqui você tem uma parte lipofílica e uma parte hidrofílica. Né? E essa característica hidrofílica, lipofílica, é o que dá a atividade detergente sabão dessas estruturas. Tá? Então, é muito utilizado na preparação desses tipos de substâncias. Um outro derivado de ácidos carboxílicos é o que nós chamamos de amidas. Né? Quando, se você observar, há justamente a substituição da hidroxila por um grupamento amina. Tá? Então, o que diferencia a amina da amida é justamente que esse nitrogênio está ligado a um carbono da carbonila. Aí eu tenho uma amida. Ok? Muito fácil de observar. Lembrando que essa amida eu posso ter grupos alquilas, né, substituindo aqui. Grupos alquilas ou grupos arilas, sendo substituídos aqui nessa parte onde está o hidrogênio. Beleza? Então, aqui eu tenho a formação de amidas. Quando eu tenho essas amidas de cadeias fechadas, ou seja, cíclicas, né, nós temos o que nós chamamos de lactamas. Aqui é um exemplo da penicilina, que é um derivado de beta-lactama. O que será beta-lactama? Ele é um carbono, é uma carbonila, né, e essa carbonila está ligada a um nitrogênio, e esse nitrogênio ele forma um ciclo. Você observa que ele forma um ciclo. Tá? Então, aqui nós temos uma lactama. Observe também que ligado ao nitrogênio tem um carbonos. Né? Eu posso ter essas variações da sua estrutura. Mas lembrando bem que eu tenho aqui uma amida cíclica. Se vocês observarem também, eu tenho uma outra parte da molécula, olha só, carbonila ligada ao nitrogênio. Aqui já é uma amida não cíclica, tá? Ou seja, essa parte da molécula ela não é uma lactama, só essa parte aqui. Aqui é uma amida de cadeia normal de cadeia aberta, tá?
Então, aqui alguns exemplos, né? Nós usamos isso aqui a todo momento, que é justamente o nálio, que é um polímero de amida, ó, carbonila ligado a um nitrogênio. Então, aqui eu tenho a formação de uma amida. Beleza? Anidrido acético. O que seria o anidrido acético? Anidrido acético é nada mais, nada menos que a junção de dois derivados de ácido carboxílico com a perda de água. É quando você junta dois derivados de ácido carboxílico. E nessa estrutura você tem a perda de água. Por isso que vem chamado de anidro. Anidro quando você tem ausência ou perda de água naquele processo. Tá? Então, você tem duas carbonilas, olha só, duas carbonilas, e ligando essas duas carbonilas, eu tenho a presença aqui de um único oxigênio, tá bom? É como se fosse esses dois ácidos carboxílicos reagindo entre si, sendo desidratado, né, liberando água e fazendo isso aqui, essa reação, tá? Esses produtos ele é muito utilizado como um produto de reação, produto de síntese. Temos as nitrilas. As nitrilas ele já tem uma mudança muito grande. Né? Você já não observa a presença da carbonila. Você observa a presença do carbono ligada ao nitrogênio por uma ligação tripla. Tá? Uma ligação tripla. Então, quando você tem um carbono ligado ao nitrogênio por uma ligação tripla, nós temos o que nós chamamos de nitrilas. Tá? Nós temos as nitrilas. Só para relembrar para vocês, carbono ligado ao nitrogênio, eu tenho aminas. Tá? Carbono ligado a nitrogênio por uma ligação dupla, nós temos o que nós chamamos de iminas. E quando eu tenho um carbono ligado ao nitrogênio por uma ligação tripla, nós temos que nitrilas. Ok? Aqui é um exemplo de uma nitrila. E aqui é uma nitrila que dá muito em sementes de frutas, né? Em algumas sementes. Né? Em grande concentração, essas sementes, essa substância, elas são tóxicas. Tá? Então, há necessidade da sua retirada. E para retirar isso aqui, basta aquecer essa estrutura que você libera isso aqui facilmente na forma de cianeto. Tá? Lembrando que o cianeto é o que causa a toxicidade, né? Não é essa molécula em si, mas é o produto, né, que o nosso organismo ele quebra isso daqui liberando cianeto. Se ele libera cianeto, nós temos problemas de intoxicação. Ok? E é só isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. Até mais.